Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós vamos estar meditando hoje na palavra de Deus, no texto que se encontra no Salmo 119, no versículo 11. O texto faz menção exatamente da palavra de Deus. Hoje é considerado ou comemorado o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. E nada mais precioso do que falarmos a respeito da palavra de Deus. Palavra esta que é fiel e digna de toda aceitação. Palavra esta que o apóstolo Mateus diz no capítulo 24, verso 35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. E o Senhor Deus, o soberano sobre tudo e todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, conversando com o profeta Jeremias no capítulo 1, versos 11 e 12, nesse diálogo ele faz uma pergunta a Jeremias, que é a seguinte: que vês tu, Jeremias? E o profeta responde: vejo uma vara de amendoeira. E ele responde: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Hoje se comemora o dia da palavra de Deus, palavra esta que passa-se os céus, passa-se a terra, mas ela não passará. Palavra esta que é digna de toda aceitação. Palavra que está para nos ensinar, nos exortar e nos corrigir. Palavra esta que dela não se perde nem um tio, nem um jota. O salmista Davi, falando a respeito da palavra de Deus, ele faz a seguinte colocação: guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É meditando nesta palavra, exatamente neste versículo, que nós vamos contemplar no Catecismo Maior, o Senhor nos dando instruções a respeito da existência do ser. Quando você olha no Catecismo Maior, na primeira parte desse catecismo, que tem por título da finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e veracidade das Escrituras, a primeira pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E quais são as referências bíblicas que vamos encontrar para consolidar esta finalidade? Você vai contemplar Romanos 11, verso 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmo 73, verso 24 a 26, João capítulo 17, versos 22 a 24. Olha aqui em 1 Coríntios 10, 31, o texto diz: a você e a mim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe nada mais sublime para o nosso Deus do que ouvirmos a sua palavra e a obedecer. Veja que em Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler algo a respeito de se ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Porque o Senhor nos exorta que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele espera que você e eu escute a sua palavra. Como já disse, palavra que é digna de toda aceitação. Palavra que dela não se perde nem um tio, nem um jota. Olha que em Deuteronômio 28, você vai contemplar a seguinte expressão a respeito de se ouvir a palavra de Deus. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha, o mistério está em ouvir a palavra de Deus, em ter o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. O salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na Bíblia de Estudo Conselheiro, a respeito deste versículo, é dito o seguinte para nós que paramos para meditar na palavra de Deus, na sublimidade desta palavra, na importância que devemos dar a esta palavra. Olha o que está escrito a respeito da mesma. Quando o salmista disse: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso expressa a familiaridade com o texto bíblico, pensando nele, decorando e repetindo frases, como está no verso 11. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Você tem narrado a palavra de Deus para que o mundo veja em você que você é aquele que atentamente ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus
para que tudo te vá bem, como é dito em Deuteronômio 28, a partir do verso 3 até o verso 14. Os versos 1 e 2 nos chamam a atenção a atentamente ouvir a voz do Senhor. Atentamente guardar a palavra do Senhor. Atentamente colocar em prática a palavra do Senhor. E essa questão de ouvir, o Senhor espera que a gente escute e glorifique a Ele na nossa trajetória, no nosso dia a dia, pois no Salmo 1, no verso 2, Ele espera que a gente medite na sua palavra de dia e de noite. E uma vez que a gente medita na palavra dele de dia e de noite, o texto nos diz, a partir do verso 3, que seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Ele diz que não são assim o caminho dos ímpios, é o caminho daqueles que escuta a voz do Senhor e obedece. Lá em Mateus 6, a palavra nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que está guardado em teu coração? Você tem feito, como disse o salmista, escondido a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus? Quando a gente escuta atentamente a voz do Senhor, como Moisés expressou em Deuteronômio 28, a partir do verso 3 diz que bendita essa pessoa será, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O salmista disse no Salmo 119, não só o verso 11, que tem guardado a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor, mas diz no verso 105 que a palavra é lâmpada para os seus pés e é luz para o seu caminho. Nós precisamos lembrar da palavra, não só no 2º domingo de dezembro, que é o dia que se comemora o dia da Bíblia, o dia das Sagradas Escrituras, mas devemos guardar esta palavra no nosso coração em todos os dias da nossa caminhada, que ela tenha primazia nas nossas vidas, pois em Mateus 6,33, o Senhor nos diz que, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente volta no texto e vai olhar quais são as coisas que são acrescentadas, é exatamente as coisas em que nós, os seres humanos, nos preocupamos, que é no que comer, no que beber, no que vestir. E o Senhor disse, nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor e guardar a sua palavra no nosso coração, Ele, o Senhor, suprirá todas as nossas necessidades. Veja que o Senhor continua usando a palavra para nos ensinar. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tens jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Nós precisamos ouvir, guardar no nosso coração e praticar no nosso dia a dia. Diz mais, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Diz mais, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Veja que várias vezes enfatiza a importância de guardar a palavra e cumprir a palavra. Não basta eu a ter no meu coração somente, mas o Senhor espera que eu a tenha no coração e que eu venha cumprir esta palavra. Diz mais, fechando o texto para aqueles que obedecem a sua palavra. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. O Senhor espera que a gente guarde a palavra e que ela seja vista no nosso dia a dia, na nossa forma de andar na sua presença.
Tem mais uma pergunta no Catecismo Maior que considero importante a gente, neste dia que estamos observando a importância da palavra de Deus, como nós a retemos, o que nós fazemos dela. Olha o que diz a pergunta 91, que se encontra na parte 3 do Catecismo Maior. Eu li a pergunta 1, citei as referências, e agora a 91 diz: qual é o dever que Deus requer do homem? O que Deus requer da minha pessoa, da sua pessoa, o que Deus requer do ser humano? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. E a respeito deste, nós temos três textos que são importantes que você e eu as observemos. É Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, é Miqueias 6, 8 e 1 Samuel 15, 22. Eu vou ler Deuteronômio 29, verso 29, para que você guarde na sua mente, no seu coração, e possa exercitar ou praticar ou realizar no seu dia a dia. Diz o verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O Senhor espera que a gente venha cumprir a sua palavra, ou seja, você e eu declaramos que somos filhos de Deus. Se assim fizermos esta declaração, Ele espera que nós, como filhos, obedeça a sua palavra. Palavra essa que já disse e volto a repetir, não se perde nem um tio, nem um jota. Palavra essa que passa os céus, passa-se a terra, mas ela não passará. Palavra esta que o Senhor vela em cumprir. Por isso o Senhor espera que nós a obedeça, ou seja, retenha na nossa mente e no nosso coração. Ainda quero deixar uma outra pergunta do Catecismo Maior, que é a pergunta 160. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? O que é exigido a você e a mim, que nos prontificamos a ouvir a palavra de Deus? É exigido dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, ou seja, também é uma colocação feita no Salmo 84, verso 1, verso 2 e verso 4, e também em Provérbios, capítulo 8, verso 34. Além disso, além da gente ouvir a palavra pregada com diligência, é preciso preparação, como mostra lá em Lucas, capítulo 8, verso 18, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Além de diligência e de preparação, o Senhor espera que tenhamos uma vida de oração. Pois orar é falar com Deus. Orar é colocar diante do Senhor a nossa situação e ouvir a voz dele e obedecer. Assim estamos mantendo um inteiro relacionamento com ele, como nos mostra no Salmo 119, verso 18, como mostra em Efésios, capítulo 6, verso 17 e 18. Além da oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. O que é que eu estou ouvindo? Que ensinamento eu estou recebendo? O que exortação eu estou recebendo? O que instrução eu estou recebendo? O que correção eu estou recebendo? E assim, ouvindo, nós temos uma orientação que se encontra em Atos, capítulo 17, verso 11. E o que nos diz esse texto lá de Atos? Eu vou ler para que você possa guardar no seu coração esta instrução. Atos, capítulo 11, capítulo 17, verso 11. Eu ia dizer no contrário, mas é capítulo 17, verso 11. Veja o que diz o texto, para que você possa. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você e eu precisamos observar a palavra de Deus todos os dias, para que tudo nos vá bem. Disse mais ainda a respeito do que é exigido ao ouvirmos a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir com diligência, com preparação, com oração. Precisamos comparar a palavra, como acabei de ler o texto lá em Atos 17, 11. Precisamos receber esta palavra, que é a verdade, com fé. E o que é fé? Em Hebreus 11, 1, a palavra diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Eu não estou vendo, mas eu preciso crer que ela é fiel e digna de toda aceitação. Pois em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, olha o que diz a respeito da palavra de Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Além da fé, como o texto já lido, o Senhor espera que a recebamos com amor, como também pode ser visto em 2 Tessalonicenses 2,10. Você precisa receber esta palavra com amor.
além de amor com mansidão, como nos é mostrado em Tiago 1:21 e Salmo 25, verso 9. Além de com mansidão e prontidão de espírito. Novamente me chama a atenção a olhar o que está lá em Atos, capítulo 17, verso 11, que sejamos mais nobres, a ponto de ouvirmos a palavra e buscar obedecer esta palavra. Além disso, além de você receber com prontidão, como a palavra de Deus, não é como a palavra de qualquer pessoa, mas como a palavra daquele que criou todas as coisas, inclusive você e eu. Palavra que não se perde, nem um tio nem um jota, palavra que se cumpre totalmente. Você e eu precisamos atentamente ouvir a palavra, porque ela é de Deus, não é de qualquer um. Em 1 Tessalonicenses 2:13, nos chama a atenção a respeito da importância da palavra. Além disso, precisamos meditar nela de dia e de noite. Como já citei o Salmo 1, verso 2. Também você vai encontrar em Hebreus, capítulo 2, verso 1. Além disso, você precisa do que mais? E conserve a seu respeito. Conversem a seu respeito uns com os outros. Precisamos falar da palavra de Deus uns para com os outros, para que possamos andar bem. A palavra já nos diz em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, que nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. Precisamos ensinar e aprender dela, dia após dia. Que a escondam no coração. O salmista diz com muita precisão: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você tem feito isto? E para que esta palavra produza os frutos devidos no seu procedimento. Como você tem procedido diante dos homens? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na igreja onde você frequenta. Olha que a palavra nos exorta, nos orienta, nos ensina. Também em Lucas, capítulo 8, verso 15, em Tiago, capítulo 1, verso 25. O que devemos fazer da palavra de Deus? Ela é digna de toda aceitação. O Senhor espera que você e eu a retenha no coração para não pecar contra ele. O salmista diz com precisão: guarda a tua palavra no meu coração. Isso nos diz na palavra de estudo NAA que, pela cuidadosa memorização e meditação, é que faço isto a respeito da palavra. Guardo no coração para não pecar contra o Senhor. Pelo contrário, ouvir e a obedecer, retê-la no coração, fazer aquilo que é aprazível ao Senhor. No Salmo 1, no verso 2, o Senhor usa o salmista para nos ensinar. Ele diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor espera que nós meditemos na sua palavra de dia e de noite. Por quê? Pode referir-se à lei do Senhor, pode referir-se à instrução de Deus, para que você e eu possamos andar no dia a dia da forma como convém. Preciso dela, meditar nela, porque é nela que eu aprendo a andar na presença de Deus. Porque ela será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu preciso fazer isso de dia e de noite, ou seja, eu preciso falar dela no trabalho, nos estudos, junto aos que estão ao meu lado. Eu preciso gastar tempo observando ela, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. Ela não é como a minha nem como a sua palavra, que às vezes nós queremos voltar atrás. Às vezes queremos dizer que não temos dito determinadas coisas, mas o nosso Deus, ou o soberano Deus, o Senhor criador de todas as coisas, ele não é assim. A sua palavra gera vida, e vida em abundância. Faz com que você seja um instrumento de bênção, aonde você colocar o seu pé, aonde a sua mão tocar será abençoado. Na Bíblia de Estudo do Expositor, falando a respeito do verso 11, que é o verso que nós escolhemos para meditar neste dia, dia em que aqueles que temem ao Senhor reconhecem como a palavra fiel e digna de aceitação. Olha o que diz o texto. Vou repetir o texto e vou ler o seu comentário. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou, em outras versões diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Antes que os lábios possam declarar apropriadamente o ensino das Escrituras, elas devem morar no coração. Suas palavras constituem a regra da fé. E além de ser a regra da fé, ela retém ou redefine aos seus julgamentos e o sagrado de uma vida vitoriosa. O segredo, você quer ser vitorioso. Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, dos versos de 1 a 14, quer ser vitorioso. O segredo é ouvir atentamente a palavra do Senhor, guardar no coração e praticar no seu dia a dia.
Não só no dia da Bíblia devemos meditar nesta palavra, mas em todos os dias da nossa caminhada, para que em tudo o nome do Senhor venha a ser exaltado, engrandecido e glorificado. E isso através da sua vida, porque o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. E o Senhor diz que nós devemos glorificar em tudo que fazemos, ó. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, devem ser feito para a glória de Deus. Que você possa ter uma vida aprazível aos olhos do Senhor e que seja aprazível onde você colocar a planta do seu pé. E se isso ainda não te acontece até hoje, o Senhor hoje te dá a oportunidade de você meditar nesta palavra, entregar a sua vida a Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus nos declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, se você quer estar na presença de Deus, é mediante a pessoa de Cristo Jesus. Você é lavado no sangue do Cordeiro, se torna um ser mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, como diz em Isaías 1,18. Você deixa de ser criatura e passa a ser filho, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua família, a tua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.